Pessoal, Santos 1, Atlético 1, o Atlético perdeu 2 pontos na Vila Belmiro. Um jogo que se encaminhava para uma resolução muito tranquila. Olha o primeiro tempo do jogo, quando o Atlético só chutou 2 vezes a gol, fez um gol e teve aquela defesa do João Paulo na cabeçada do Madison. E correu praticamente risco zero. O Santos é um time muito desorganizado, que sente em campo os efeitos da crise institucional que vive já há algumas temporadas e é um time que corre sim risco de rebaixamento. Diante desse adversário, o Atlético adiantou a marcação, conseguiu se posicionar bem ofensivamente, evitou fazer a linha de 3 zagueiros defensiva ou a linha de 5 marcadores no campo de defesa, jogou um pouco mais normal no primeiro tempo. O Zapelli mais centralizado, o Pablo um pouco mais pela direita, o Coelho pela esquerda, Hugo Moura e Fernandinho ali no sistema de marcação. O Marcelo como centroavante, acho que o Marcelo começará a ser testado nessa função. Mas o Atlético teve um primeiro tempo de tanta autoridade, mesmo que ela não tenha se travestido tanto em criação de chances. Mas não dava para perceber que o Santos ia ter força para conquistar o resultado. O Atlético saiu na frente no primeiro tempo e no segundo tempo não conseguiu mais jogar. E se a gente fizer a leitura do jogo contra o Cruzeiro, em especial o jogo último do Brasileiro, aquele 3-3, ele tem o mesmo desenho. O Atlético é 1 no primeiro tempo sem o Fernandinho, o Atlético é outro no segundo tempo com o Fernandinho diante do Cruzeiro. O Atlético é 1 com o Fernandinho contra o Santos, e na segunda etapa o Atlético é outro. Mesmo assim, o Atlético corria quase zero risco. O Bento tinha feito só uma defesa por garantia para escanteio, não foi nenhum chute exatamente direto para o gol, um chute que foi desviado. Então a coisa estava bem encaminhada, só que aí o Atlético começa a recuar, e recua, e recua, e recua. Faz até uma linha de 6 defensivo. O Canobi e o Coelho vão ficar lá do lado de secretário do Madison e do Vinícius Cauê. E aí a bola começa a rondar a área do Atlético. Eu sempre falo sobre isso, que eu tenho muita restrição a esse esquema tão recuado, porque ele pode levar a uma bola furtiva. No termo que os boleiros gostam de usar e os grandes jornalistas do passado usavam, a bola vadia. É essa bola que espirra, que perereca no campo de ataque, que vai para dentro da área e acontece alguma coisa. E aconteceu, aos 48 do segundo tempo, quando o Santos já não tinha mais forças. Mas o lance acabou acontecendo e foi marcado o pênalti. Eu vi pessoas que radicalmente contestaram a penalidade e pessoas que radicalmente defenderam a marcação da penalidade. O mais relevante para mim de tudo, para mim não foi pênalti, mas eu ouvi especialistas em arbitragem que dão claramente que a penalidade deveria ser marcada, é a falta de critério, eu não sei se é bem essa palavra, mas é uma falta de confiança do árbitro, porque a explicação que ele dá aos jogadores do Santos quando eles reclamam do lance, vocês lembram que o lance meio que parou, só continuou porque o Gabriel Inocêncio colocou a bola na área. E o árbitro fala que o Thiago Heleno ele se protege no lance com o braço assim. Essa é a explicação do árbitro para não marcação do pênalti. Aí o VAR vem, muda a marcação, confirma o pênalti e quando o Thiago Heleno vai perguntar o porquê, ele faz o mesmo movimento de explicação. Então isso prova que o árbitro não teve capacidade emocional sequer para manter o seu posicionamento e claramente foi o VAR quem decidiu. Mas essa bola ficou rondando, porque o Atlético recuou demais. E eu não gostei de algumas coisas que o Wesley Carvalho falou depois do jogo. Dizer publicamente que o jogo desse sábado contra o Santos, eu não falei jogo de hoje, jogo desse sábado, para quem assistiu o vídeo na segunda, na terça-feira. Mas o jogo desse sábado com o Santos fazia parte da programação para o jogo contra o Bolívar, você não diz isso publicamente. Porque você dá uma amostra de desinteresse pelo jogo. E aí, quando o teu time empata, quando recua, quando ataca pouco no segundo tempo, e vem uma declaração dessa, você junta o quebra-cabeça. E, é claro, o Wesley precisa ter um pouco mais de tranquilidade nas alterações e também
na formação do time inicialmente. Hoje, no primeiro tempo, em que o Atlético jogou claramente num 4-4-2 com duas linhas, sem aquele homem entre as linhas, o Atlético foi amplamente superior. Kaká e Zapelli, para mim, os dois têm que ser titulares na terça-feira no jogo contra o Bolívar. Agora, é tudo pela Libertadores pro Atlético. E que a preparação da Vila Belmiro, pelo menos, sirva para valer a classificação. Porque para o Campeonato Brasileiro e para uma histórica vitória que seria na Vila Belmiro, essa o Atlético acabou desperdiçando. Um abraço.